Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Vamos seguir discutindo as diretrizes de tratamento da artrite reumatoide, dessa vez focando nas recomendações de tratamento brasileira, americana e europeia, e também nas perspectivas para o futuro. Eu sou Karina Bonfiglioli, sou coordenadora da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu também sou membro da Comissão de Educação da Sociedade Paulista de Reumatologia e sou assistente do HC-FM USP. Seguiremos discutindo o tema junto a três grandes especialistas. Dr. Charles Eldan, que é diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia e professor adjunto da disciplina de Reumatologia da Unifesp. E a doutora Ana Cristina de Medeiros Ribeiro, coordenadora do ambulatório de artrite reumatoide do HC-FM USP. Também teremos a presença da doutora Rina Dalva, diretora técnica do Serviço de Reumatologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Agradeço muito a presença de todos. No episódio anterior, nós introduzimos os inibidores de JAK. Se você ainda não ouviu, confira. Agora vamos passar um pouquinho para as interpretações e por que a gente tem atual, de diretrizes. As nossas diretrizes de tratamento, embora a gente tenha feito esse update em 2021, esse update foi apenas no sentido da análise dos inibidores de JAK. A gente não revisou toda a recomendação. Então a nossa recomendação ainda está baseada na que foi publicada em 2017, Até a gente está no momento de rever isso. A gente tem recomendações recentes do EULAR e do ACR que ainda também não acessaram essa questão de segurança dos inibidores de JAK. Antes eu queria discutir com vocês como vocês veem essas recomendações, a opinião de vocês em relação à nossa diretriz em comparação às diretrizes americana e europeia e principalmente a opinião de vocês com relação à diretriz americana. Ela é uma diretriz bem diferente do nosso modelo, ela não é baseada em fluxogramas, ela é muito baseada em modelos de casos, em casos específicos e condutas frente a casos específicos. E eu queria entender, assim, na visão de vocês, como é que a gente poderia incorporar esses achados da recomendação do ACR na nossa prática. Vou começar com a Ana Cristina, depois passar para o Charles e para a Rina na mesma sequência. Então, esse último guideline americano, ele é realmente muito diferente do nosso, e do europeu. Na verdade, o guideline brasileiro, ele sempre se assemelha muito ao do EULAR, A gente tem uma medicina parcial, universalizada, embora nem todo o mercado use continuamente ou integralmente o Sistema Único de Saúde, mas o nosso guideline, ele é muito mais parecido, e sempre foi, com os guidelines do EULAR do que com o do ACR. O do ACR tem esse histórico de ser diferente, de querer especificar demais a situação, Eu lembro que o guideline anterior, ele chegava a ter um esquema para o paciente naïve e um esquema para o paciente falhado só por causa de uma droga, que não tinha sido testada, que no caso eram os inibidores de JAK. Esse novo, ele veio de uma forma, ele é muito confuso, você não consegue se guiar realmente, ele usa situações e ele realmente praticamente retirou o corticoide do tratamento da artrite reumatoide. Eu concordo na necessidade de redução do uso do corticoide e evitar o uso prolongado, mas a gente sabe que no começo da doença é necessário usar. Então, o nosso guideline sempre foi mais parecido com o do EULAR e realmente continua sendo. Existem algumas diferenças, principalmente no sentido daquele paciente de alto risco, que coleciona fatores de mau prognóstico e que no do EULAR esse paciente só falha a uma etapa de tratamento na primeira linha já leva esse paciente para a segunda linha de tratamento, enquanto a gente não recomenda 2 etapas de tratamento na primeira linha, até por questões econômicas, Então, o guideline do ACR, ele é extremamente detalhista em situações
que não, eu acho que não precisam estar tão detalhadas como está lá, e ele acaba impedindo de você ter uma visão geral do tratamento. Ele vai muito em situações, situação por situação, ele retira praticamente o corticoide da jogada, e a gente sabe que o corticoide o Smolin até brinca, é um DMARD, só que é o pior DMARD que existe, né? Então, é uma droga que muda o curso da artrite reumatoide, mas com peso de efeitos colaterais a longo prazo muito grande. Então, por isso que a gente usa como um apagador de incêndio até o DMARD agir. Então, eu acho que realmente esse guideline do ACR, ele é confuso de ler, ele é difícil e ele não traz aplicabilidade geral para a gente, porque ele vai tanto nos casos que fica difícil de você ter uma linha geral de tratamento, né? Concordo, Ana. Ele acaba sendo pouco prático e essa questão do corticoide para a nossa realidade de doença estabelecida, principalmente, é bem complicado, né? E ele, pelo menos, ele reafirma o metrexate como droga âncora, assim como faz o nosso guideline, também europeu. Queria ver também agora a opinião do Charles e da Rina sobre esses paralelos entre os guidelines. Esse é um assunto fascinante, né, Karina, Ana e Rina, né? A gente adora discutir estratégias de tratamento na artrite reumatoide. Quando a gente olha para esses guidelines todos, né, aí o que a gente sempre destaca, né, o que é muito importante, que é que a gente não negligencie o sintético, né, em particular o metotrexato, que é fundamental para o tratamento. Existem diferenças e que eu acho que tem muito mais a ver com a economia dos países, né, e continentes do que eventualmente com estratégia de tratamento, que é o fato de a ACR e eu lá expeditarem o tratamento daquele paciente com fatores de mau prognóstico, quando falhou ao metotrexato, já ir direto para um esquema de tratamento avançado, seja com imunobiológico, seja com sintético alvo específico, né? Algo que a gente também não está sozinho, né? Recomendações de países menos ricos ou em desenvolvimento como nós também fazem a mesma coisa e recomendam, né? O tratamento, o segundo esquema, né? Dessa primeira fase do tratamento com outro sintético ou combinação de sintético. Como a Ana falou, chama muita atenção, né, na recomendação nova do EULA, duas coisas, né? Esse guideline todo baseado meio que numa resolução de problemas. Olha, o problema é esse, a gente recomenda fortemente que você faça isso, não faça aquilo e não faça aquilo. E que, do ponto de vista de entender como uma guia de tratamento, fica realmente mais difícil. E a outra coisa que chama a atenção é essa recomendação forte contra o uso do glicocorticoide, mesmo como droga ponte. E aí tem uma vírgula que eu acho muito interessante. O painel, né, o board desse guideline incluiu pacientes. E esta demanda contra o uso do corticoide veio dos pacientes americanos, considerando que, uma vez que eles iniciam o uso do glicocorticoide, é difícil de tirar, é difícil de desmamar, e daí que vem uma recomendação que eu acho que, do ponto de vista do acolhimento que o médico precisa ter, né, no tratamento de alguém que está com dor, que é difícil da gente não usar o corticoide num paciente muito inflamado e que você sabe, mesmo que você use um medicamento de ação ultra rápida e que o paciente saia da sala de atendimento e já vá começar o tratamento, coisa que no nosso cenário não é verdade, né? Ele vai demorar pelo menos 6 a 8 semanas para ter um benefício e, enquanto isso, obviamente, o glicocorticoide ele é muito necessário. Mas é uma discussão realmente muito importante, porque a gente sempre lembra que, apesar de todos os benefícios e da ação rápida do glicocorticoide, existem, sim, muitos riscos. E, do ponto de vista de artrite reumatoide, né, todas essas recomendações são unânimes em dizer que não existe uma dose segura de glicocorticoide para uso em longo prazo, né? E, eventualmente, a gente cai na armadilha do corticoide junto com o nosso paciente, que, eventualmente, pode ser menos educado com relação
aos fatores de risco e com relação aos riscos associados ao uso do glicocorticoide e fazem uso do glicocorticoide sem prescrição, por conta própria, aumentam a dose do glicocorticoide, eventualmente deixam de vir na consulta porque o corticoide resolveu a questão do paciente e, obviamente, a gente tem todos os desfechos negativos associados a isso. Mas eu acho que essas recomendações elas são uma construção, né? E aí você vai vendo o que dá para fazer, o que não dá. Eu acho que a gente sempre fica também numa angústia na academia, né? Ajudando na formação de reumatologistas, né? A gente fica muito preocupado em seguir as recomendações e, eventualmente, tem hora que é importante a gente reconhecer a limitação da recomendação. É importante a gente reconhecer que há cenários onde não seguir o treat target talvez seja a melhor escolha para o paciente do que, eventualmente, a gente ficar, né, seguindo a recomendação, ele não alcançou o alvo, a gente vai mudar aqui, vai mudar ali, vai mudar acolá, né? Então, eu acredito, né, que as recomendações são muito importantes, elas devem ser seguidas, né, elas devem ser olhadas, mas sempre como um norte, né? Ela não é uma lei absoluta, né? Ela é um guia. Essa colocação é muito importante, né, Charles, porque a gente lida com pacientes com diversos fatores associados, desde comorbidades, existem as necessidades individuais do paciente, fatores socioeconômicos, e nenhum guideline consegue cobrir tudo isso. E a minha impressão é que justamente o guideline americano, ele quis colocar a coisa mais, assim, com interpretação clínica, mas também falhou nisso, né, porque acabou ficando uma coisa como se você tivesse que preencher aqueles requisitos ali para fazer a indicação. E as recomendações muito baseadas em grade, né, em grau de recomendação fraco, moderado, fica muito naquele fraco, moderado, né, por se tratar de, às vezes, drogas que não têm um corpo de evidência tão forte, e isso gera confusão também, né? Como que você vê isso, Rina? Você que é uma pessoa eminentemente clínica, que leva tão em conta na sua prática essa questão individual, né? Você sempre coloca isso nas aulas, e é uma coisa muito importante que a gente vai esquecendo quando entra naquela bitola de seguir o guideline. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que o Charles definiu muito bem. O guideline americano é como se fosse uma medicina baseada em problema, né? Artrite reumatoide baseada em problema. Cada problema, grau de evidência, o grade, concordância e assim vai. Porque talvez também a gente tem que analisar. Nos Estados Unidos existe muito a malprática, né? A possibilidade. Então, eu acho que ali é para cercar bem justamente os problemas, não aquele indivíduo liso, jovem, 30 anos, que uma mulher começa uma artrite reumatoide, não tem comorbidade, e que aí, às vezes, já responde ao metrexato de uma maneira rápida e etc. Quanto ao uso do corticoide, talvez também seja justamente... A gente sabe que corticoide é viciante. A gente custa muito a tirar aqueles 5 miligramas, né? Abaixa para 2,5. E aqui no Brasil, principalmente, o que eu sinto, que não acontece na Europa, e talvez porque que a Europa defina mais a possibilidade de você usar até uma dose de 30 miligramas, usar uma mini pulso, que eu acho que é bem importante para você tirar a fase ativa do doente. Aqui é como o Charles comentou, eles vão aprender a usar e eles vão manejar esse corticoide da vontade deles, né? E às vezes fica um tempo sem aparecer, chega para a gente utilizando doses mantidas, compram com facilidade, e isso realmente traz um transtorno muito grande. A grade terapêutica hoje para tratar artrite reumatoide, ela é muito interessante, né? Nós temos aí
medicações fantásticas, mas, infelizmente, a gente nem sempre tem todos os melhores desfechos. O nosso PCDT e o nosso consenso, eu acho muito interessante, a gente vê boas respostas com metotrexato, mais leflunomida, até com a leflunomida sozinha. A gente tem aquela porcentagem de pacientes aí sempre respondendo muito bem, e vale a pena, do ponto de vista farmacoeconômico, a gente manter e ter essas recomendações como uma norma de tentativa, mesmo para aquele doente ali que está aparecendo que vai ter fatores de pior prognóstico, que às vezes, por surpresa, podem ser os responsivos àquelas medicações. Quanto a essa coisa de problema, na hora que você estratifica hoje, basicamente, todos os biológicos, independente dos alvos, mais inibidor de JAK, tudo ali na mesma linha como terceira opção, deixando o rituximab, que só vai vir após uma falha de biológico ou inibidor de JAK, você precisa raciocinar para escolher também esses biológicos. Então, isso também está no nosso guideline, as orientações, quer dizer, como se comporta um bloqueio de L6, como se comporta e que população talvez responda melhor ao CTLA4-G, né? Então, eu acho que cada um, como o Charles comentou, tem que entender mesmo um pouco de cada e raciocinar. Você ir para o carimbo, então eu acabo metrexato, uma leflunomida, vou para um anti-TNF, vou para um segundo anti-TNF, aí eu mudo para... Isso aí, às vezes, põe na cabeça do colega uma praticidade que nem sempre é o que a gente quer em cada individualização de tratamento. Eu tenho muito medo de carimbo, eu gosto muito de raciocínio. Perfeito, acho que isso sintetiza realmente como a gente acaba usando esses dados na prática clínica, né? Todos os guidelines são baseados em extensas revisões de literatura e, como vocês colocaram, em particularidades locais, socioeconômicas, políticas, etc. Né? A Europa, o consenso europeu, ele tem que levar em consideração toda a variabilidade entre os países, né? Então, acho que tudo isso pesa aí na definição das melhores sequências de tratamento, mas como a Rina pontuou de forma muito pertinente, individualizações têm que ser feitas, a gente busca tanto essa medicina personalizada, a gente tem que saber praticar isso com base no que a gente já tem de dado e que a gente tem muito, certo? Então, para fechar, né, essa nossa discussão com base em guidelines, falar um pouquinho de perspectivas futuras. Então, todos vocês que estão aqui hoje na discussão são membros da Comissão de Artrite Reumatoide. A gente vem discutindo a possibilidade de desenhar novas diretrizes de tratamento, sempre incorporando aí o que a gente tem de novos dados, tanto de eficácia quanto de segurança de todas as drogas, né? Quanto mais tempo de mercado, mais os dados estão bem consolidados e permite que a gente incorpore aí nas nossas recomendações com mais segurança. Então, é um projeto desse time, que faz parte da comissão, escrever novas diretrizes aí para o próximo biênio, né? E eu queria só que vocês colocassem aí para a gente finalizar a discussão, quais são as expectativas que vocês têm, tanto de mudanças do nosso próximo guideline, como de drogas que ainda estão em pipeline, que estão sendo discutidas, drogas que ainda não foram licenciadas no Brasil, mas com perspectiva também de serem licenciadas, maior seletividade de JAK, se isso é uma realidade que a gente vai acabar buscando, enfim, colocassem aí as impressões que vocês têm sobre o que deve ser levado em conta para a confecção da nossa próxima diretriz. Então, Karina, é muito importante esse novo guideline, né, que eu espero que saia aí no próximo biênio. Eu acho que a gente, em questão de novas drogas, eu acho que a pandemia atrasou um pouco, né? A gente viu alguns estudos serem interrompidos, alguns centros que estavam para iniciar não
serem fechados, né, por questão da pandemia, que dificulta muito o segmento desses pacientes aí, aos centros para fazer os testes. Então, eu acho que talvez no próximo biênio não tenhamos tantas drogas novas, tantos mecanismos de ação novos, né? Em relação aos inibidores de JAK e a maior seletividade deles, eu acho que realmente depois desse banho de água fria que foi essa recomendação do FDA baseada no oral surveillance, a gente vai precisar de muito dado de vida real, a gente vai precisar talvez de mais estudos encomendados pelo FDA para os JAKs, né, os inibidores de JAKs mais específicos, e talvez a gente precise de um prolongamento desse estudo já atual, apenas com a dose padrão que a gente realmente usa, que é 5 miligramas 2 vezes. Então, a gente realmente está vendo a história ser escrita, esperando novos dados, para a gente poder avaliar melhor. De tudo isso que a gente comentou, né, dos guidelines, para mim, o que fica, assim, que ainda falha, que eu vejo como falha no Brasil, é a aderência ao treatment to target, na dificuldade de acesso aos pacientes. Eles levam muito tempo para passar com a gente, tá? A gente tem que bater nas políticas públicas para esse paciente passar logo com o reumatologista. E o acesso ao medicamento. A pandemia também dificultou muito o acesso. Se a gente consegue tratar um paciente pelo SUS por mais de 10 meses no ano, a gente está feliz, porque teve muita interrupção de fornecimento, né, durante a pandemia. Então, eu acho que um diferencial do nosso país, como, por exemplo, do consenso do EULAI da Europa, é que eles aderem melhor ao treatment target e eles têm um acesso mais precoce do paciente. Se a gente for estudar os estudos que a gente publicou em vacina e comparar com os estudos deles, eles têm 20% de pacientes em corticoide, a gente tem 40%. Só isso já mostra a nossa dificuldade de desmame. Isso porque a gente fez num centro em que o que mais a gente bate em cima dos residentes e dos pacientes é desmamar esse corticoide. Então, se o paciente não chega cedo ao médico, se a gente não consegue aderir ao treatment target por dificuldade de acesso e porque dá sempre mais um tempo, às vezes quer esperar mais, realmente eu acho que tem uma questão de aderência também. Eu acho que a gente precisa melhorar nesse ponto para, no Brasil, a gente progredir mais nesse sentido. Eu acho que com pacientes novos, em que desde o começo do diagnóstico, no início do tratamento, a gente conseguir mostrar para ele a linha de tratamento, mostrar a importância do corticoide no começo, mostrar que a gente uma hora vai tirar definitivamente, diferente desses pacientes que já vêm sendo tratados desde a década de 70, 80, e que foram doutrinados e aprenderam a usar o corticoide de outra forma. Então, em relação aos consensos, eu acho que o que a gente acaba pecando mais assim, no Brasil é a questão do acesso dos pacientes ao reumatologista e da irregularidade do fornecimento das drogas e também a dificuldade, o paciente leva um tempo muito grande para começar a droga. Então, isso eu acho que precisa melhorar. E você ensinar o paciente desde o começo do corticoide realmente apenas como um apagador de incêndio, com data para acabar o uso ou para reduzir substancialmente e que quanto menos, melhor. Meninas, eu acho que os desafios são enormes. E esse trabalho aqui de mandinar, de tentar prever o que vai acontecer, eu adoro ficar pensando no futuro, o que vai acontecer. Eu acho que, como a Ana falou, né, o pipeline da artrite reumatoide, ele particularmente, ele pode sofrer atrasos, né, como vai acontecer com muitas coisas na medicina. Do ponto de vista dos inibidores de Janus quinase, né, a gente sabe que o filgotinib, né, um inibidor de Janus quinase seletivo, assim como o upadacitinib, ele já tem aprovação pela Agência Europeia de Medicamentos. Então, eventualmente, um novo fármaco que eventualmente pode vir a ser incorporado e fazer parte das novas recomendações que virão na sequência, bem como alguns estudos com inibidor de TYK2, que também agente dessa mesma família de Janus quinase.
E o que eu acho também interessante, Karine, que eu acho que é uma reflexão que a gente deve levar, né, para dentro da nossa comissão, são também outros temas que se tornaram muito, muito, muito atuais quando a gente olha para os desafios da artrite reumatoide. É óbvio que existe muito a se fazer para que a gente trate direito o paciente com artrite reumatoide, como a Ana colocou. Mas se a gente olhar para a evidência, olhar para o outro lado, também a gente já aprendeu muito sobre a fisiopatogenia da artrite reumatoide, de modo que a comunidade científica já começa a falar de uma forma muito contundente sobre estratégias de prevenção da artrite reumatoide, né? Naqueles diversos estudos do paciente com artralgia suspeita, uma autoimunidade com fator reumatoide, anticorpo anti-CCP positivo, mas que ainda não tem uma sinovite, tem uma artralgia suspeita, e os diversos fármacos que têm sido testados nesse cenário, né? Então, a gente lembra desse estudo do abatacept com resultado positivo nesse cenário de prevenção da progressão para artrite reumatoide em pacientes com artralgia suspeita, né? Um resultado apresentado também nesse último ACR, e também os dados, né, que foram até meio que surpreendentes de uma análise do estudo vital, né, aquele mega trial, onde doses de vitamina D de 2.000 unidades por dia, um desenho de estudo que foi feito para avaliar o efeito da suplementação da vitamina D em desfecho cardiovascular, neoplasia e morte, e que teve resultado negativo, e que eles espremeram os dados e avaliaram eficácia com relação à doença autoimune, e mostraram, né, que a suplementação da vitamina D, com ou sem o uso do ômega 3, se associou a uma redução significativa na incidência de doença autoimune. Então, são temas que eu acho que são importantes e que têm, eventualmente, uma aplicabilidade prática e que, eventualmente, a gente pode se debruçar no ano de 2022 e pensar o que essa evidência pode nos auxiliar, né, no dia a dia. Se eu pudesse fazer um exercício de futurologia, eu ia ficar aí, eu ia ficar parado nessa seara. Maravilha, vamos ver se você vai acertar. Agora, Nina, suas considerações finais. Eu acho que a Ana e o Charles já resumiram praticamente tudo. O que eu vejo, né? A seletividade de inibidor de JAK pode ser um progresso ou não, nós não sabemos também. Eu acho que os desfechos têm sido mais ou menos semelhantes entre todos eles. Eu não vejo, de tudo que eu leio, alguma coisa que esteja vindo, né, que vá mudar muito, esteja mudando muito o perfil do que a gente já tem. Sempre passou pela minha cabeça, mas a gente não tem dados, que assim como na oncologia, me agradaria ter protocolos em artrite reumatoide baseado em protocolos onde eu meio que invertesse de novo a pirâmide. Eu talvez começasse por alguma coisa mais estratégica, dependendo do perfil do paciente, e tentasse, ao longo do tempo, atenuar, e não como a gente acaba fazendo, as dificuldades que são o indivíduo que responde bem a biológico, a gente tentar deixar ele sem o biológico. Nós não temos nada assim que me diga que eu dar primeiro alguma coisa relevante, como, por exemplo, um rituximab, né? um bloqueio CD19, CD20, num paciente com alto anticorpo, muito inflamado, isso não possa, ao longo do tempo, depois ser associado, não numa estratégia de continuar eternamente,
mas que tenha uma terapêutica sequencial, tá? Isso a literatura não tem as respostas, mas no meu raciocínio clínico me agrada. O acesso é importantíssimo. Não adianta a gente tratar, a gente ter todo o arsenal que a gente tem hoje, ligado ao SUS, que é a nossa população, que realmente dentro dos serviços a gente trata, e esse pessoal tem uma dificuldade muito grande de ter um diagnóstico inicial. Quanto ao diagnóstico preventivo, eu acho que o Charles falou bem, isso é muito clássico. Quantos pacientes nossos no consultório, eu tenho alguns assim que eu lembre, que começam com quadro de artralgia, fixa uma articulação, ou faz um palíndrome num punho, e aí você vai ver, tem alto anticorpo positivo, aí você fica naquela, vou dar um pouquinho de hidroxicloroquina, um corticoide. Não, aí é o paciente, você dá um metotrexato, por exemplo, eu tenho casos onde você dá o metotrexato em doses efetivas, até sem corticoide, e você consegue, naquela exata janela de oportunidade, às vezes bloquear o processo e o paciente vai muito bem, que você não vai precisar, às vezes, continuar as etapas de tratamento. Então, eu acho que foi selecionado aqui os aspectos atuais de literatura em discussão, que eu acho que é o que a gente vai ter que levar em mente para esse nosso próximo PCDT. Ou isso é consenso. Amigos, foi excelente a discussão que abordamos nesses 2 episódios. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e por aceitarem participar dessa conversa super importante. E você, ouvinte, se gostou desse episódio e do anterior, fica a nossa sugestão para que compartilhe com seus amigos. Continue nos acompanhando também nas redes sociais, sempre com a identidade Reumatologia SP. Vem muitas novidades por aí. Muito obrigada a todos.